Bom, estamos aqui hoje na nossa segunda entrevista do Café com Nietzsche, com ela, a professora Scarlett Marton, talvez a grande autoridade na pesquisa em Nietzsche no país, e vai esclarecer para nós alguns aspectos da filosofia do Nietzsche. Gostaria de saber como é que a senhora se sente, professora, sendo entrevistada aqui pelo Café com Nietzsche. É sempre um prazer para mim conversar sobre o pensamento nietzschiano. Na verdade, você bem sabe, Rafael, que já há várias décadas eu trabalho sobre a filosofia nietzschiana. Então, é sempre uma grande alegria, um grande prazer conversar a respeito. Muito bom. Professora, para iniciarmos aqui a nossa conversa, um dos conceitos que a senhora lança a mão ao longo da sua obra, né, talvez mais recentemente, é a ideia de que Nietzsche seria um filósofo da suspeita. O que seria essa filosofia da suspeita posta em prática pelo Nietzsche? Na verdade, Nietzsche, filósofo da suspeita, é o título de um livro meu publicado em 2010, em que, de alguma maneira, eu procuro fazer ver que, a diferença dos outros filósofos, Nietzsche nos leva a nós, seus leitores, nos leva a nos questionarmos sobre as nossas crenças, preconceitos, prejuízos, convicções. E isto se dá na medida em que, para Nietzsche, é importante pensar numa outra maneira de agir e sentir. Na verdade, o empreendimento nietzschiano tem por objetivo, antes de mais nada, a criação de uma nova cultura. Nietzsche entende que a civilização ocidental, a cultura ocidental, de maneira geral, produziu um ser humano que é um animal doente, e trata-se, portanto, de retomar em mãos as rédeas do destino da humanidade, contribuindo, assim, para o surgimento de um homem sadio. Um homem sadio, e isto se faz, evidentemente, através de uma filosofia de valores, ou seja, precisamos construir, criar novos valores, outros valores, valores que vão, como eu dizia, concorrer para uma transformação radical da cultura ocidental e, portanto, para o aparecimento de um novo homem. E, para tanto, Nietzsche vai colocar sob suspeita a nossa maneira de pensar, agir e sentir. Ele vai convidar o seu leitor a se questionar. Essa é uma das suas maiores provocações. A diferença da maioria dos filósofos, Nietzsche não está em busca da verdade. Ele entende que, no fim das contas, a verdade nada mais é do que um valor, como outros valores, que orientam também a conduta humana. E a verdade, a busca pela verdade, ela pode, no fim das contas, induzir não só a erros, mas também a atitudes cínicas, hipócritas, enfim, a atitudes que não contribuem efetivamente para o aprimoramento da espécie humana. Portanto, em Nietzsche nós vamos encontrar formas de se relacionar formas de relacionamento com os leitores que estão muito distantes das formas de relacionamento que nós encontramos nos filósofos, de modo geral. Eu quero dizer com isso que Nietzsche não tem longas argumentações, minuciosas demonstrações. Ao contrário, Nietzsche vai procurar fazer com que os seus leitores incorporem, de alguma maneira, essa sua proposta de grande mudança de civilização e de cultura. Será que na época do Nietzsche esses leitores já estavam pela Europa ou ele realmente escrevia para uma época futura? É o que o próprio Nietzsche diz, né? Nietzsche afirma em vários textos seus, no Anticristo, de que falávamos há pouco, em outros textos também, no Esse Homo, que os seus leitores estão por vir, que, enfim, na sua época ainda não há aqueles que têm os ouvidos finos, como ele diz, para entenderem o que ele propõe. Bem, essa é a própria perspectiva de Nietzsche. Não é por acaso que Nietzsche se coloca como um filósofo extemporâneo. Ele não é contemporâneo, né, da sua época, do espírito, da atmosfera cultural, de tudo que está acontecendo naquele momento na Europa, nessa segunda metade do século XIX.
Ele pretende trazer algo inteiramente novo. Há uma passagem, inclusive, em que ele diz que seria necessário esperar pelo menos até 1901, vamos pensar, ele está lá no século XIX, né? Até 1901, para que leitores capazes de compreender o seu pensamento surjam. Na verdade, Nietzsche tem uma posição muito peculiar no que diz respeito à história da filosofia, porque se nós pensarmos bem, ele tem uma dívida muito grande com Goethe e Schiller, por exemplo, com a corrente chamada neo-helenista do final do século XVIII, início do século XIX. Portanto, ele parte de um background, por assim dizer, já anterior à sua própria época. E talvez seja precisamente esse deslocamento temporal, o fato de ele se interessar por ideias que o antecederam, não é, de muito, é esse deslocamento temporal que permite a Nietzsche ter um olhar de distância em relação à sua própria época. Sim. E, de uma certa maneira, de antever o que estava por vir. Sim. Tanto é que, se nós tomarmos a escola de Frankfurt, toda a crítica à indústria cultural que nós vamos encontrar em Adorno, Horkheimer, etc., não é? Toda esta crítica, de alguma maneira, ela já se acha apoiada, ela tem como um dos seus pilares a filosofia nietzschiana. De certo modo, até a crítica à ciência, que vai haver depois, né, por alguns pensadores, o Nietzsche também já lança mão de alguns conceitos, né, da prática científica da sua época. Sim. Aí, na verdade, eu teria algo mais a acrescentar ao que você está dizendo, Rafael, porque Nietzsche sempre teve um interesse muito grande pelas ciências, né? Tanto as ciências biológicas como, enfim, as ciências mais exatas, pela física, pela astronomia e, como eu acabei de dizer, pela própria biologia. E houve um determinado momento em que Nietzsche pensou em voltar à universidade justamente para poder dar um embasamento científico às suas ideias, o que ele acabou por não fazer. E Nietzsche vai ser um leitor de textos científicos, mas é uma leitura, sem dúvida, de segunda, de terceira, de oitava mão. Por vezes ele lê livros de divulgação científica, né? De sorte que o contato com a ciência que Nietzsche teve é um contato ambivalente, no sentido de que, por um lado, ele sempre se sentiu muito atraído pela ciência, e, por outro lado, ele não dispunha do conhecimento científico mais aprofundado que ele tanto desejava para embasar as suas ideias. Mas o fato dele não ter se aprofundado nesse conhecimento científico, isso, de certa forma, fazia parte do seu projeto filosófico, ou foi um desejo que o acompanhou assim por um longo tempo, até o fim da vida? Foi um desejo que o acompanhou durante bastante tempo, eu diria até 1886, vamos lembrar que Nietzsche nasceu em 1844, morreu em 1900, mas interrompeu as suas atividades em 1889, quando foi vítima de uma grande crise. Então, tanto perto de ter de encerrar as suas atividades intelectuais, ainda aí ele mantinha esse desejo de ter um conhecimento mais aprofundado, enfim, no que diz respeito à física, à astronomia e à biologia. Eu diria, sobretudo, física e biologia. Outro ponto pertinente, professora, na filosofia nietzschiana é o conceito de vontade de potência, né, que gera muita dúvida. As pessoas geralmente tendem a confundir os termos, mas que é algo que permeia a filosofia do Nietzsche e é muito importante. Gostaria que a senhora nos dissesse o que seria essa vontade de potência. O conceito de vontade de potência, ele aparece, na verdade, em Assim Falava Zaratustra,
em 1883, que, na verdade, assim falava Zaratustra, inaugura praticamente uma nova fase do pensamento nietzschiano, né? E, enfim, e a vontade de potência, ela opera num duplo registro. Ela opera, como nós falávamos dos valores há pouco, ela opera nesse registro que diz respeito aos valores, que em termos técnicos nós chamamos de axiológico. Então ela opera no registro axiológico, uma vez que já no Zaratustra, Nietzsche vai identificar vida e vontade de potência. E a vida vai ser tomada por Nietzsche como sendo o critério para avaliar as avaliações, para avaliar as apreciações de valor que criaram valores. Ou seja, qualquer apreciação de qualquer tipo, seja uma afirmação científica, seja um movimento artístico, seja uma corrente de pensamento, seja, enfim, uma organização política, o que quer que seja, uma doutrina filosófica, o que quer que seja, tem de passar pelo crivo da vida. Ou seja, não se trata de perguntar se esta doutrina, aquela teoria, aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Porque, como nós já vimos, a verdade para Nietzsche também já é um valor. Trata-se, sim, de perguntar se esta teoria, doutrina, opinião, afirmação, proposição, o que quer que seja, de qualquer ordem, artística, religiosa, política, moral, filosófica, científica, se contribui para a expansão da vida ou para a sua deterioração. Essa é a pergunta. E Nietzsche, a partir daí, vai fazer todo um diagnóstico, como nós dizíamos, da civilização ocidental, da nossa cultura, e é a partir daí que Nietzsche vai chegar à conclusão de que a civilização ocidental está produzindo um ser humano que é um animal doentio, porque não contribui para a expansão da vida. Muito pelo contrário, contribui para a sua degeneração. Então, vontade de potência atua já nesse registro. E vontade de potência, o conceito, vai atuar também num outro registro, que é o registro cosmológico. Nietzsche vai entender que o mundo, Nietzsche parte de uma concepção grega, né? O mundo é um todo finito, fechado, e este todo finito e fechado, portanto, Nietzsche está muito distante da concepção da modernidade, do universo indeterminado e depois universo infinito, né? Esse todo finito e fechado é constituído por forças. Um número finito de forças, uma quantidade finita de forças, né? Nietzsche dirá, até num determinado momento, numa notação póstuma, que a soma da energia permanece constante no universo. E essas forças, elas querem se estender o quanto podem, sempre mais. Elas irradiam uma vontade de potência. A vontade de potência, além de ser um parâmetro, um critério no que diz respeito ao domínio dos valores, é também um elemento constitutivo do mundo. Muito bem. A partir daí, nós podemos trazer algumas características que estão associadas a este conceito nietzschiano de vontade de potência. A vontade de potência não tem nada a ver com a vontade entendida como uma faculdade do homem. Eu quero, não quero, não tem nada a ver. Porque, na verdade, tudo aquilo que existe, seja matéria inerte, ou seja, vida, é constituído por uma vontade de potência. A vontade de potência não tem nada a ver com uma vontade que teria dado origem ao mundo. Não, também não. Na verdade, a vontade de potência tem a ver com o efetivar-se das forças. Sim. São as forças que querem ir sempre mais. E a vida também é constituída, as forças constituem também o ser vivo, o vivente, constituem também a matéria inanimada, como nós dizíamos. Então, é por isso que a vontade de potência pode atuar nesses dois registros, de constituição do mundo, mas também identificada a vida, dizendo respeito aos valores que norteiam a conduta humana. Certo. Então,
A vontade de potência, Nietzsche, quando concebe esse conceito, ele busca em algum período da história ou tem a ver ali com as descobertas do seu tempo? Os avanços científicos, os avanços da física, da termodinâmica, teve relação com isso? Sem sombra de dúvida. Em particular, a teoria das forças. Na teoria das forças, Nietzsche está dialogando, embora, como nós já vimos, não tenha um conhecimento muito aprofundado da ciência da época, Nietzsche está dialogando com os cientistas da época. Na época, nós vamos ter, de um lado, os atomistas, que acreditam que há átomos, portanto, partículas de matéria, né? E estes estão ligados a uma corrente positivista, e há os partidários da energética, que acreditam que tudo é força, que tudo é energia. E Nietzsche, sem dúvida, toma partido por esta segunda linha de pensamento. Eu tenho a impressão de que nós precisamos, de alguma maneira, quando entramos em contato com os textos nietzschianos, nós precisamos também avaliar os textos nietzschianos, né? Não podemos simplesmente aceitá-los sem nenhum espírito crítico. Então há em Nietzsche, sem sombra de dúvida, um aspecto muito marcado, muito datado, que diz respeito à época em que ele estava vivendo, e há também um Nietzsche extemporâneo, Sim. Que de alguma maneira nos dá armas, ferramentas, se quisermos, para pensar a nossa sociedade, o momento histórico em que nos encontramos. Nesse sentido, né, de que o Nietzsche era um pensador assim, não... Era um pensador bastante infiel, no melhor sentido da palavra, no sentido de se apegar a alguma ideia, né? Ele aparentava atacar os problemas de várias perspectivas e usando várias formas aí para se chegar não a um fim, né? Mas a uma conclusão provisória. Seria isso? Exatamente, perfeitamente, Rafael. Na verdade, é interessante também pensar num outro aspecto. Claro, existe esse aspecto que é fundamental, as estratégias, né, de Nietzsche. Certo. Nietzsche é um filósofo que exige do seu leitor, que o seu leitor, na verdade, se preocupe não apenas com o que ele diz, mas como ele diz. Certo. Isto é fundamental. É um fino estrategista, a tal ponto que ele toma por aliados alguns para combater adversários e depois se volta contra esses seus aliados, não é? Ou seja, há todo um jogo estratégico nos textos nietzschianos. É preciso ter muita atenção, estar muito atento em relação aos seus destinatários, a quem Nietzsche está destinando seus textos, com quem ele está dialogando, de fato, né? Isto por um lado. Então, é algo que é esperado do leitor de Nietzsche. Mas também é interessante pensar em Nietzsche como leitor. Sim. E aí, igualmente, Nietzsche ele faz apropriações selvagens dos textos que ele lê. Nós não podemos esperar que Nietzsche seja um comentador. O comentador, enfim, é aquele que vai procurar, é o que nós fazemos como historiadores da filosofia. São aqueles que vão procurar, enfim, traduzir em miúdos os textos de Nietzsche, compreender em profundidade, na verdade, lançar uma hipótese interpretativa do conjunto da filosofia nietzschiana e daí por diante. Mas Nietzsche não procedia assim em relação aos seus pares, em relação aos outros filósofos, ou mesmo em relação aos literatos, aos cientistas. Aliás, é interessante, num pequeno parênteses, lembrar que Nietzsche leu muito mais ciência e literatura do que filosofia. Bem, e as apropriações que ele faz das suas leituras são apropriações selvagens nesse sentido. Ou seja, ele toma das leituras aquilo que interessa a ele e dá um novo sentido, ressignifica, faz um trabalho de ressignificação. E daí, para o comentador, para nós que somos estudiosos da filosofia nietzschiana, Nietzsche também é uma ponte para o mundo. É uma ponte para o mundo cultural. Por exemplo, como é possível entender o primeiro livro de Nietzsche,
o nascimento da tragédia no espírito da música se nós nunca tivermos ouvido Tristão e Isolda, do Wagner. Na verdade, Nietzsche, nesse livro, está dialogando com essa obra de Wagner. É fundamental. Então, Nietzsche vai nos levar para a literatura, vai nos levar para a música, vai nos levar para a pintura e assim por diante. Sem ter essa, sem focar em uma única temática, né? Ele se lança o seu olhar até para os pré-socráticos, né? Sem dúvida. Essa é a dificuldade quando me perguntam, mas professora, onde Nietzsche fala de não sei o quê? Em toda a obra. Enfim, Nietzsche não tem tratados específicos sobre uma questão específica, mas o que me parece importante salientar é que, e daí talvez o meu apreço tão grande por Nietzsche, não é? É que para mim eu sempre entendi que filosofia e cultura andavam de mãos dadas. A filosofia sem cultura, sem esse caldo cultural, sem esse universo cultural, ela se torna estéril. É uma reflexão, na verdade, estéril, porque ela se torna técnica. Nada além disso. A filosofia ela tem de vir junto com a cultura. E Nietzsche é um filósofo que nos permite, ele traz essa ponte para nós. Para nós compreendermos a filosofia nietzschiana, nós temos realmente de mergulharmos no universo cultural da sua época. A senhora colocou o nascimento da tragédia. Alguns dizem, né, procuram dividir as fases do Nietzsche, e é dito que esse livro corresponde a uma primeira fase do pensamento dele. Uma fase em que ele estava mais próximo de Wagner, de Schopenhauer e de outros autores. Mas, assim, a senhora consegue delimitar bem, para quem nos assiste, qual seria essas fases do Nietzsche? Quantas foram? Se é que dá para se delimitar alguma? É interessantíssima a sua pergunta, Rafael, pela seguinte razão. À medida em que a gente vai trabalhando com a filosofia nietzschiana, nós vamos, evidentemente, procurando progredir. Nós vamos procurando fazer avançar os estudos nietzschianos. Essa sempre foi o que eu considero a minha tarefa, em particular no Brasil, mas também fora do Brasil. É fazer avançar os estudos nietzschianos. Levar mais longe o conhecimento e a interpretação do pensamento de Nietzsche. Durante um bom tempo se acreditou que em Nietzsche existissem três grandes períodos. Na verdade, essa tentativa de periodização ela começa lá no início do século XX, logo os primeiros comentadores da filosofia nietzschiana. Veria três períodos, o primeiro deles começaria com o nascimento da tragédia. E, enfim, em 69, 70, e iria até... Começaria em 69, com os textos anteriores que prepararam, inclusive o nascimento da tragédia, e iria até 76, com a quarta e última consideração extemporânea, e daí por diante, depois o Humano, a Aurora, Gaia, a Ciência, seria um segundo período, e a partir de Zaratustra, um último período. Eu tenho a impressão de que a periodização, nós podemos trabalhar com ela, mas com algumas ressalvas. Se nós levarmos em conta que ela só tem interesse do ponto de vista didático, porque não há compartimentos estanques. Há questões, problemas que atravessam toda a obra. Há problemas de que Nietzsche trata num determinado momento, abandona, depois que toma lá adiante, nos últimos textos, Sim. Outros problemas que são transformados, outros que desaparecem. Então, é com muita dificuldade que nós podemos falar numa periodização, de fato. Né? O que nós encontramos em Nietzsche também, no meu entender, é uma explicitação progressiva das suas próprias ideias. Essa questão, Nietzsche como filósofo da cultura, se fala muito em Nietzsche como filósofo da cultura, e de fato, Nietzsche é um filósofo da cultura naquele sentido primeiro de que nós falávamos, não é? Ele quer transformar a nossa própria civilização. E esse seu intuito, no meu entender, ele aparece desde os seus primeiros textos. Talvez de uma maneira um pouco mais implícita,
latente, sem tanta clareza da parte do próprio Nietzsche. Sim. E à medida em que Nietzsche vai escrevendo os seus textos, eu acho que este intuito, esse propósito, ele vai se tornando mais claro e vai se tornando definitivo. Outro ponto que é colocado na filosofia nietzschiana, né, e que de certa forma, de maneira até um tanto vulgar, tornou Nietzsche muito famoso entre aquelas pessoas que apontam Nietzsche como um ateu, né, que é o conceito da morte de Deus, né, que em um primeiro plano causa muitos erros interpretativos, e por isso eu gostaria que a senhora colocasse esse tema e explicasse um pouco para nós o que seria a morte de Deus e o que Nietzsche pretendia falar com isso. Então, na verdade eu acho que nós temos de ser cuidadosos aqui. Porque Nietzsche não diz que Deus não existe. Ele diz que Deus está morto. Então, portanto, não se trata exatamente de um ateísmo. E não se trata de um ateísmo simplesmente porque a questão da crença, crer ou não crer em Deus, é uma questão que não interessa a Nietzsche. Não interessa a Nietzsche diretamente, ou seja, é uma questão de foro íntimo. O que Nietzsche está nos dizendo, quando ele afirma que Deus está morto, é que todos os valores que foram criados, que foram, na verdade, colocados, postos, a partir da figura de um Deus que estaria num outro mundo, são valores que contribuem para a depauperação da vida, para a degeneração da vida. Por quê? Porque a partir daí, o ser humano foi levado a privilegiar a outra vida em detrimento desta, privilegiar o reino de Deus em detrimento deste mundo em que nos achamos aqui agora, privilegiar a alma em detrimento do corpo. Quando Nietzsche traz o seu projeto de transvaloração de todos os valores, um projeto que implica a criação, como nós dizíamos, de outros valores, Nietzsche entende que os valores a serem criados têm de estar em consonância com este mundo, esta vida e este corpo que nós temos. Só assim será possível ao ser humano se expandir, florescer e daí por diante. Então, na verdade, eu tenho a impressão de que, antes de mais nada, é preciso fazer essa correção de rumos. Não é por isso, nem por isso, evidentemente, que Nietzsche seria a favor das religiões. E não seria porque Nietzsche entende que as religiões, de modo geral, embora ele prefira até o budismo ao cristianismo, mas essa é uma outra conversa, as religiões, de modo geral, elas são domesticadoras. O ser humano passa a ser domesticado. Domesticado porque ele tem de se adequar a uma série de normas de conduta que talvez não digam respeito a ele individualmente. É por essa razão também, eu já agrego aqui, que em Nietzsche nós não vamos encontrar uma moral entendida como as tábuas da lei de Moisés, ou coisas dessa ordem, né? Que nos diga, uma moral que nos diga como nós devemos agir. Não, nós vamos encontrar em Nietzsche uma ética, sim, que são princípios, e essa ética é uma ética que consiste, antes de mais nada, na ideia de que nós precisamos afirmar a vida tal como ela é, e não tendo uma experiência supraterrestre. Acho que seria alguma coisa nessa direção. E na nossa sociedade, professora, como Nietzsche reagiria, né, depois, né, da sua época, a crença, de certa forma, na ciência, no potencial científico era muito grande,
Mas, mesmo assim, nos séculos seguintes, os adeptos às religiões continuaram a crescer, né, e, de certa forma, na nossa sociedade, falando do Brasil, nós vemos aí um número crescente desse novo tipo de cristianismo, que, enfim, lamento muito o Nietzsche não ter vivido para falar a respeito, que seria o neopentecostalismo, o protestantismo que, de certa forma, acabou se disseminando nos países sul-americanos, né, e em outros lugares. O que é que Nietzsche falaria sobre isso? Eu tenho a impressão de que ele diria, por um lado, que é uma atitude inteiramente covarde e que, por outro lado, corresponde a um projeto de domesticação. Nós podemos examinar cada um desses pontos. Por que é uma atitude covarde? Porque Nietzsche entende que o sofrimento faz parte da existência. A religião, ela vem simplesmente para camuflar o sofrimento. E quando nós pensamos, não é, nesses movimentos religiosos a que você fez referência, são movimentos que, no fim das contas, prometem soluções muito imediatas, imediatistas, para problemas muito localizados. Ou seja, de modo geral, prometem eliminar o sofrimento. Mas o sofrimento faz parte, no entender de Nietzsche, faz parte integrante da existência. Daí serem atitudes covardes, porque não querem encarar a existência, a vida tal como ela é. Bem, e por outro lado, correspondem a um projeto de domesticação, na medida em que se trata de converter os fiéis em animais de rebanho, né? Com um único pensamento, uma única maneira de agir, enfim, e evidentemente, tudo isso a partir de um projeto de poder. Parece uma coisa assim um tanto curiosa, porque esse tipo de pensamento, né, esse germe metafísico é uma coisa que parece que não abandona, né? O Kant tem uma colocação na Crítica da Razão Pura, no começo, em que ele diz: onde teve ser humano, esteve presente a metafísica. Isso, de certa forma, ainda se mantém na própria ciência, nós encontramos ainda essas características, e também ao longo das religiões, até da nossa sociedade, com ideologias até emancipadoras e tudo. Eu gostaria de saber, o Nietzsche via um fim definitivo à metafísica? Ele almejava isso ou não? Sim, porque a filosofia nietzschiana ela se dá no que nós chamamos de plano de imanência. Bem, primeiro precisamos nos entender sobre o sentido do termo metafísica em Nietzsche. Metafísica para Nietzsche é justamente essa duplicação de mundos. Bem, no entender de Nietzsche, nós precisamos nos ater a esta vida tal como ela é, portanto, a este mundo, ao corpo que nós temos, etc. A partir daí, toda a filosofia nietzschiana ela vai se desenvolver neste plano da imanência, recusando qualquer outro mundo, qualquer mundo transcendente, portanto, ou suprassensível. Eu tenho a impressão de que é um tanto nesse contexto que se coloca o pensamento nietzschiano. Se a metafísica consiste precisamente nessa duplicação de mundos, a partir do momento em que Nietzsche dirá Deus está morto, ele vai procurar suprimir o mundo transcendente, o outro mundo, e ficar apenas neste, então é uma grande recusa do pensamento metafísico. Certo. E não só dessa dicotomia, a metafísica trabalha com dicotomias, com dualismos, não é? Enfim, dos dualismos de modo geral, Nietzsche vai proceder a uma implosão dos dualismos, a começar por esse dualismo, este mundo e aquele, portanto este e o mundo transcendente, dizendo não, estamos num plano de imanência, o que nós temos é o que nós temos, estamos vivendo. Mas essa posição do Nietzsche, ela era uma posição de alguém que via algo para acontecer ou de alguém que queria que acontecesse? Compreendo. Eu tenho a impressão de que Nietzsche, na sua época, entendia a sua época, na verdade, como um período de grande decadência. Sim. Decadência no sentido daquilo que nós dissemos, não é? Quer dizer, a doença do animal homem se agravava, né? O deserto se expandia, enfim.
E, no fim das contas, Nietzsche almejava justamente uma outra situação. Certo. E toda a sua obra foi nessa direção. Foi na direção de privilegiar, ainda uma vez, esse prosperar do ser humano. Ele enxergava traços disso já na sua época? Nada. Não, na sua época é uma época de decadência. Total. Começar pelo Wagner. Começar pelo Wagner, que se volta inteiramente para o cristianismo, já com Tannhäuser, e que termina com Parsifal. Isso. Parsifal, que desse ponto de vista, enfim, é o ápice, né, de uma obra devocional. O comprometimento do Wagner com o comprometimento do Wagner com a religião cristã. Certo. E naquela época, você tinha Wagner, e quais eram os outros protagonistas da decadência? O movimento democrático, em particular o socialismo. Nós temos naquela época socialismo utópico, socialismo científico, porque, enfim, são movimentos aí, pensando desse ponto de vista mais político, são movimentos também de domesticação. Certo. São movimentos que vão converter cada indivíduo num animal de rebanho. A ciência seria um movimento de decadência tal como era praticado naquele período? Na verdade, tudo vai ter de passar, como nós vimos, pelo crivo da vida. Então, Nietzsche vai apreciar muito mais os métodos científicos do que os resultados científicos. Certo. Porque Nietzsche vai entender que o método científico dá aquela disciplina necessária ao filósofo, o rigor necessário ao filósofo, no tratamento dos diferentes temas. Mas é claro que Nietzsche tem as suas preferências no que diz respeito às diferentes correntes do pensamento científico, né? Nós acabamos de conversando aqui, já conversamos sobre os atomistas e os partidários da energética, e tomava lá as suas posições. Outro ponto também importante na história aí da filosofia nietzschiana é como ele foi colocado ali no século XX. Né? Nietzsche é um autor que tem grande participação entre grandes ícones aí do século XX. Gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito, a começar pelo Freud, né? que aí entra no palco do século XX, aí arrebatando muita gente, sendo muito criticado e muito elogiado, e que, para alguns, né, a senhora pode nos dizer, se apropria de alguns conceitos nietzschianos. Gostaria que a senhora falasse a respeito. Muito obrigada, Rafael. Sim, de fato, enfim, embora Freud tivesse várias vezes nas cartas a Fliess deixado claro que ele precisaria ainda ler Nietzsche, tudo leva a crer que ele já tinha lido Nietzsche. Né? Então, nós vamos encontrar, sem dúvida, em Freud ressonâncias de vários conceitos nietzschianos, a começar pela própria teoria nietzschiana dos impulsos. Não é? E nós somos, no entender de Nietzsche, constituídos por impulsos, que seriam essas forças que constituem tudo aquilo que existe. E impulsos que fazem de nós um mero palco. No fim das contas, nós escolhemos muito menos do que nós pensamos escolher. Sim. Freud, nós já mencionamos aqui a Escola de Frankfurt com a indústria cultural. Toda essa crítica à indústria cultural vem a partir de Nietzsche também. Sim. É Nietzsche, Freud e Marx que estão lá, não é, na base da Escola de Frankfurt. Eu tenho a impressão de que poderíamos lembrar de Wittgenstein, a partir das considerações de Nietzsche acerca da linguagem. Recentemente, eu digo a questão de 20 anos, talvez, surgiram alguns trabalhos interessantes, 20, 30 anos até, sobre Nietzsche e Wittgenstein, no que diz respeito precisamente às considerações acerca da linguagem, e sim ao pensamento rebelde francês,
os pensadores rebeldes, Foucault, Deleuze e Derrida, que partiram, de alguma maneira, de Nietzsche. É claro que nós precisaríamos situar, no caso dos franceses, como se dava a recepção francesa do pensamento nietzschiano. Nós temos esses três filósofos, temos também Bourdieu, Pierre Bourdieu, na sociologia, que parte igualmente, que se apropria igualmente de ideias de Nietzsche. O que ocorre naquele momento, que é a década de 60 na França. Eu não sei se é o caso de eu me estender aqui a esse respeito. Nós temos aí, o que nós temos na academia, na universidade francesa? Nós temos o que nós podemos chamar de o reino dos três Hs, que são Hegel, Husserl e Heidegger. Esses dominam a cena francesa. Então, em 62, Deleuze escreve um livro, Nietzsche e a Filosofia, e vai nesse livro dizer que o fio condutor do pensamento nietzschiano é o anti-hegelianismo. O que Deleuze está fazendo aí? Tenho a impressão de que há grandes equívocos na leitura deleuziana. Eu cheguei a escrever e publicar a esse respeito no Brasil e na França. Há grandes equívocos, porque, no fim das contas, no meu entender, a dialética que Nietzsche critica não é a dialética hegeliana, é a dialética socrática. Sim. Que ele está criticando lá, por exemplo, no Crepúsculo dos Ídolos. Mas há também um intuito de Deleuze, que talvez seja o que mais conta aqui para nós. Ou seja, Deleuze muito menos como comentador, historiador da filosofia, sim, mas é o Deleuze filósofo já que está lá. Não é? E este Deleuze filósofo, na verdade, ele contribuiu muitíssimo para que Nietzsche entrasse para a seara filosófica. Nietzsche não era considerado filósofo na França. Então, para tanto, era preciso armar Nietzsche com as armas habituais da história da filosofia. Portanto, ao fazer de Nietzsche um grande adversário do hegelianismo, Deleuze estava colocando Nietzsche em pé de igualdade com Hegel, portanto, em pé de igualdade com um destes que faziam parte do reino dos três Hs, que era o reino, que eram os filósofos dominantes. Também Hegel usa Nietzsche ao seu propósito? Ele tem essa... ao seu projeto filosófico? Se Nietzsche usa Hegel? Não, se o Deleuze usa Nietzsche ao seu projeto filosófico, se ele faz uso disso. Sim, sem dúvida, porque no fim das contas, em Deleuze, filosofia e história da filosofia se confundem. Nós cometemos um erro quando tomamos Deleuze unicamente como historiador da filosofia ou comentador. Ele já é filósofo ali. Foucault também contribuiu muito nessa direção de introduzir Nietzsche no panteão filosófico francês, porque ao reino dos três Hs, Hegel, Husserl e Heidegger, Foucault vai substituir um outro triunvirato, que é Nietzsche, Freud e Marx. Sim. Então, é muito interessante também, e eu queria aproveitar para trazer uma observação nessa direção, quando nós estudamos Nietzsche e os seus leitores, os seus comentadores, há um trabalho todo a ser feito no sentido de examinarmos a recepção das ideias de Nietzsche. Nietzsche não é um pensador, não é que escreveu, por exemplo, a Genealogia da Moral, e a Genealogia da Moral está ali na estante, dentre outros livros, catalogados já como um livro de filosofia. Houve todo um trabalho no sentido de construir Nietzsche como objeto de conhecimento, de fazer de Nietzsche um filósofo, sim, de tomá-lo enquanto tal. Eu acredito ter contribuído um tanto nessa direção com o meu Nietzsche das forças cósmicas aos valores humanos. Vamos mostrar os seus livros. Porque naquele momento Nietzsche não fazia parte, não era um objeto de conhecimento no domínio filosófico no Brasil lá atrás. Na época dele, Nietzsche, como ele era visto? Ali, logo depois ele ter perdido aí suas faculdades mentais, né? Ele foi muito lido. Qual foi o período em que ele ressurgiu assim realmente? Nietzsche começa
enfim, a ganhar leitores nos 3 meses que antecedem a crise de Turim, no final de 88. Aí começam a chegar às suas mãos cartas de leitores, começam a ser publicadas resenhas dos seus livros, ou seja, quando começa a chegar o reconhecimento pela sua obra, ele, na verdade, perde o domínio aí das suas faculdades mentais, como você disse. E a partir daí, nós temos de lembrar também do trabalho todo desenvolvido pela Elisabeth Förster Nietzsche, a irmã de Nietzsche. E trabalho não tão bom assim, né? Por um lado, não. Por um lado, certamente não. Porque Elisabeth havia se casado com Bernard Förster, um antissemita notório, se instalaram aqui no Paraguai, onde criaram La Nueva Germania, a Nova Alemanha, trouxeram colonos. Esta era uma colônia que se pretendia ariana. Ao final de um ano, o empreendimento malogrou por completo, não haviam previsto malária, febre amarela, etc. O Bernard Förster se suicida, Elisabeth volta para a Alemanha totalmente endividada e vê que os livros do irmão vendem. Que maravilha! A partir daí, espírito empreendedor, não é? Passa a publicar. Leiloa manuscritos, enfim, organiza edições caras e outras muito populares, etc. Inventa obras que não existem, inventa a vontade de potência, como se fora um livro que nunca existiu de fato, falsifica cartas, etc. E nesta passagem, nesta virada do século XIX para o século XX, ela faz de Nietzsche um mito, até a morte de Nietzsche. Consegue recursos para comprar uma vila, a Vila Zimmerblick, em Weimar, instala Nietzsche lá, cria os arquivos Nietzsche, expõe Nietzsche aos olhares curiosos dos visitantes. Romarias eram organizadas naquela ocasião, veste Nietzsche com longas túnicas, como se fosse um profeta, e daí por diante faz de Nietzsche o ídolo das revistas. Ele está em toda parte, né? Escreve uma longuíssima biografia de Nietzsche em 3 volumes, e daí por diante, ou seja, ela contribui para a divulgação e a deturpação do pensamento nietzschiano. Ela teve um vínculo muito forte com Hitler, que esteve lá na Vila Zimmerblick velando o corpo de Elisabeth quando ela morreu. Ela foi enterrada com as honras nacionais do Terceiro Reich. Daí todos esses equívocos de Nietzsche, precursor do nazismo, são deturpações que vieram dessa situação. E, bom, então eu volto àquilo que nós dizíamos antes, é sempre preciso situar um tanto a recepção do pensamento nietzschiano. Que usos foram feitos em diferentes momentos do pensamento nietzschiano. Hoje em dia, em que estágio nós estamos do pensamento? Então, falando um tanto... Sim, podemos falar dos estudos Nietzsche no Brasil e fora do Brasil também. Eu começo por fora do Brasil. Como estão os estudos Nietzsche na Europa? Bem, eu dirijo um grupo de pesquisa com colegas europeus, o GIRNE, e acabamos agora com outros colegas de criar o Hyper-Nietzsche, um segundo grupo de pesquisa. Trata-se, evidentemente, de colegas que são pesquisadores da filosofia nietzschiana, que não são exatamente divulgadores. Certo. Eles podem até escrever textos introdutórios, como eu mesma fiz, mas são pesquisadores, portanto, querem levar adiante a chamada, no jargão, Nietzsche-Forschung, né? A pesquisa internacional Nietzsche. E nós temos alguns países, eu diria, que são expoentes nessa direção. Eu tenho de falar da Espanha.
Os colegas espanhóis fizeram um trabalho extraordinário de tradução de todas as obras de Nietzsche, todos os fragmentos póstumos e toda a correspondência, e tudo isso com um instrumental crítico muito acurado. Então, a pesquisa Nietzsche está prosperando na Espanha, na Itália desde sempre, porque foram os italianos, na verdade, que promoveram uma nova edição dos textos de Nietzsche, sem as deturpações da irmã, etc., né? A edição Colli Montinari, e os colegas, a partir daí, então, levando adiante. Vontade de Potência foi revisto, né? Vontade de Potência foi desqualificada como sendo um livro, não é um livro, não, nunca existiu como livro, foi uma invenção da Elizabeth, né? Enfim, e agora eu diria que já estamos aí na terceira geração, depois de Colli Montinari, que continuam fazendo um trabalho extraordinário de fontes. O trabalho que eles fazem é um trabalho que toma Nietzsche como leitor, quem Nietzsche leu, etc., e fazem um levantamento das fontes de Nietzsche. Então, é um trabalho que vai nessa direção. Na Alemanha, nós tivemos um momento extraordinário na década de 70, com Müller Lauter, que criou o Nietzsche Studien, uma revista especializada, um momento em que a Alemanha ainda estava dividida em Alemanha oriental e Alemanha ocidental, e, enfim, com muitos problemas. Na Alemanha oriental se tomava Nietzsche como um autor em favor da burguesia alemã, um grande equívoco, né? Na Alemanha ocidental havia o Nietzsche ainda, essa sombra do Nietzsche como precursor do nazismo, e Müller Lauter conseguiu introduzir Nietzsche como filósofo na Alemanha. Depois, enfim, os discípulos que ele formou ou faleceram antes dele, ou tomaram outros rumos, e agora talvez esteja surgindo uma nova geração que está voltando a trabalhar com Nietzsche na Alemanha. Na França, depois do pensamento rebelde, desses pensadores Foucault, Deleuze e Derrida, a partir da década de 80, final da década de 80, começou a surgir também uma nova geração, estamos já na segunda geração de pesquisadores de Nietzsche, que fazem, de fato, a história da filosofia segundo os moldes franceses de história da filosofia, que são os moldes a que a nossa universidade no Brasil está mais os moldes, enfim, que a nossa universidade brasileira tem seguido, ou parte da universidade brasileira. Então, temos também os pensadores anglo-saxões, né? Os ingleses e os norte-americanos, que, curiosamente, na sua maioria, estão ligados muito mais a departamentos de literatura do que departamentos de filosofia, propriamente. E a tendência no pensamento anglo-saxão é trabalhar com problemas muito localizados nos textos de Nietzsche. Eu tenho a impressão de que isso pode trazer a sua contribuição, mas também, enfim, tem os seus inconvenientes, porque só dá para trabalhar, no meu entender, com um problema localizado no texto se você tiver uma visão de conjunto. Se você não tiver uma interpretação de conjunto, não dá para você delimitar um problema específico. Então, no meu entender, é a avaliação que eu faço, enfim, há textos que são textos desses colegas pesquisadores de Nietzsche nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são textos que não trazem uma grande contribuição por vezes, porque eles ficam ali se atendo a questões muito, muito específicas. Então, de modo geral, esta é a cena internacional. É isto que nós encontramos fora do Brasil. Na América Latina, pensando do México até Chile e Argentina, nós encontramos um ou outro pesquisador, mas não temos nenhum grupo muito organizado. Talvez na Argentina com a Mônica Cragnolini, uma revista, um grupo, mas a partir muito mais das questões ligadas atualmente. A Mônica tem trabalhos importantes no que diz respeito ao comentário nietzschiano, mas nos últimos tempos ela tem se voltado para as questões relativas à bioética. Sim.
Então, eu diria que este é o panorama. Claro, na Europa nós vamos encontrar em outros países também pesquisadores, colegas que estão trabalhando, né? Eu penso na Holanda, o grupo de Nijmegen, na própria Alemanha, como eu disse, estão surgindo diferentes grupos, né? Enfim, Portugal, muito incipiente, temos lá um grupo, o NIL, surgindo, incipiente porque recente, né? Sim. Pesquisadores jovens que estão lá. Enfim, eu diria que esse é o quadro geral. Estamos falando da pesquisa em Nietzsche a nível internacional. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o GEM, que está completando aí 20 anos, né, com uma vasta publicação, né, não só da sua parte, mas de todo o grupo. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa pesquisa em Nietzsche no Brasil. Tá muito bem. Então, o GEM, na verdade, ele foi fundado oficiosamente, digamos, em 1989. Foi quando eu reuni pela primeira vez um grupo de estudantes para trabalharem comigo. Nós passamos 4 anos e meio lendo Assim Falava Zaratustra, 6 meses para o prólogo e depois um ano para cada uma das partes do livro. E a partir daí, enfim, o GEM começou a se formar enquanto um grupo de pesquisa. Em 1996, eu tive a oportunidade de fundar oficialmente o GEM, junto ao Departamento de Filosofia, reunindo aí pessoas de vários lugares do país que se formaram no contexto do GEM e que depois se tornaram formadores nas suas universidades, nas suas instituições. E, enfim, hoje o GEM agrega pesquisadores brasileiros desde o Ceará até o Rio Grande do Sul e, inclusive, pesquisadores italianos e franceses. Houve uma grande ampliação do grupo. Sempre foram as 3 frentes de atuação do GEM. Primeiro, os cadernos Nietzsche, fundados também em 1996, e eu respondi pelos cadernos Nietzsche até o número 25, e a partir do número 26, Ivo da Silva Júnior e Márcio Lima, Ivo da Silva Júnior inicialmente, mais para diante, Márcio Lima, assumiram a responsabilidade pela revista. Eu queria dizer que a revista, na verdade, ela está classificada pelo Qualis Periódicos da CAPES, que são esses mecanismos, não é, de classificação dos periódicos brasileiros de filosofia. Ela está na mais alta classificação, que é a A1, está dentre as pouquíssimas revistas que são as melhores do país. E ela sempre se norteou por 2 linhas, que, enfim, que eu brinco, são as nossas coordenadas cartesianas, né? Uma linha horizontal, na medida em que nós publicamos todas as escolas, todas as interpretações, as mais diferentes da filosofia nietzschiana. Então, nós já publicamos estudiosos alemães, austríacos, ingleses, franceses, espanhóis, portugueses, italianos, holandeses, belgas, norte-americanos, ingleses e, enfim, pesquisadores de toda a América Latina. Portanto, não fazemos nenhum tipo de seleção no que diz respeito à linha interpretativa da filosofia nietzschiana, e um eixo vertical, na medida em que cada número publica desde pesquisadores estrangeiros e brasileiros mais experimentados até pesquisadores bem mais jovens, inclusive mestrandos e doutorandos. Esse mesmo eixo vertical e horizontal foi levado para os encontros Nietzsche. Na verdade, ainda uma palavra sobre a revista. A revista inicialmente era uma revista semestral, atualmente é uma revista que sai 3 vezes por ano, ela é quadrimestral. E a revista também ela é organizada contemplando um núcleo temático, e nos últimos tempos há vários dossiês que vêm sendo organizados sobre a recepção de Nietzsche no Brasil, o que me parece muito importante para poder continuar levando adiante a pesquisa Nietzsche no nosso país.
enfim, como nós falávamos, a questão da recepção é uma questão crucial para nós podermos situar o pensamento do autor. Bem, mas as coordenadas cartesianas do eixo vertical e horizontal também foram levados para os encontros Nietzsche. Nos encontros Nietzsche sempre procuramos convidar e receber pesquisadores estrangeiros, nacionais e até mais jovens, também pesquisadores mais jovens. O 40º Encontros Nietzsche, a 40ª edição, deverá ocorrer agora no mês de setembro, na Universidade Federal do ABC, em torno de um tema. O tema desta vez é Nietzsche, Tempo e História. E por fim, a coleção de livros, a terceira frente de atuação do GEM, é a coleção de livros Sendas e Veredas. Eu ainda sou a editora responsável por essa coleção, que tem 2 rubricas, uma rubrica ensaios, em que foi possível publicar, enfim, obras de referência na pesquisa Nietzsche, como o livro do Patrick Wettlinger, Nietzsche e o Problema da Civilização, ou então a obra do Giuliano Campione, Nietzsche e o Espírito Latino, que são referências na pesquisa Nietzsche internacional. E há uma outra rubrica que é recepção, precisamente, e aí foi possível organizar livros em torno. O último foi sobre a recepção espanhola, de Nietzsche na Espanha, mas também houve na Alemanha, na América do Sul, na França e na Itália. Bem, isto de modo geral. Eu queria ainda trazer a notícia de que o último livro publicado nas Sendas e Veredas foi o Dicionário Nietzsche. Saiu no ano passado. O Dicionário Nietzsche foi uma obra coletiva do GEM, ou seja, nós fizemos conjuntamente 13 integrantes do GEM, não todos, mas 13 integrantes do GEM, trabalharam conjuntamente na produção desse dicionário, que tem as suas características muito específicas. Ele está voltado não só para o público especializado, mas como o público em geral, interessado em Nietzsche, né? Eu tenho a impressão de que tem um espectro muito amplo e foi interessante como trabalho também, porque cada um dos 13 pesquisadores se responsabilizou por verbetes que tinham a ver mais diretamente com a sua própria pesquisa. Então, é um trabalho de especialistas, né, que nós temos aí. Agora, em setembro, será lançado um livro, não no nosso contexto, por uma outra editora, mas também organizado por 2 colegas do GEM, o Luiz Rubira e o Eduardo Nasser, que é um Festschrift em homenagem aos 20 anos de existência do grupo. E daí nós contamos com textos dos mais diferentes pesquisadores estrangeiros, que cederam textos, por vezes inéditos, para este livro, que tem por título Nietzsche no século XXI. Então, isto de modo geral diz respeito ao trabalho que vem sendo desenvolvido no GEM desde 1989, ou oficialmente desde 1996, que é um trabalho feito a duras penas. Isto é importantíssimo frisar. Em primeiro lugar, porque o apoio institucional nunca é o apoio que se espera, pelas mais diferentes razões. Uma delas, inclusive, as redes de poder, que existem nas universidades, nas agências de fomento à pesquisa, etc. Então, é um trabalho, na verdade, de inteira responsabilidade do grupo. O grupo não conta e nunca contou, raramente contou, né, com o apoio externo. Outro ponto que eu gostaria de salientar, que também é feito, também é um trabalho feito a duras penas, e eu acho que o GEM se inscreve aí, também tem esse propósito, é fazer avançar os estudos
Nietzscheanos no país, é fazer avançar a pesquisa Nietzsche no país. Isso se deve, a meu ver, a vários fatores, mas um deles diz respeito à nossa própria maneira de ser. Eu queria dizer que no Brasil há o hábito, no meu entender, inteiramente nefasto, de recomeçar do zero permanentemente. O tempo todo no Brasil nós estamos recomeçando do zero. Isso significa que nós temos um conhecimento extremamente deficiente da nossa história e da nossa identidade. Sem o conhecimento da história, não se sabe mais quem se é. Eu tenho a impressão de que é algo crônico no nosso país e que se reflete igualmente no que diz respeito à pesquisa nietzschiana e, de modo mais amplo, à pesquisa filosófico-científica. Basta atingirmos um determinado patamar para termos de começar outra vez do zero. Este é um problema, portanto, crônico. Eu acho que há um outro problema também, que talvez date do ano 2000, um pouco antes do ano 2000, é que Nietzsche se tornou um filósofo pop. E isto significa que o tempo todo nós temos de separar o joio do trigo. As boas traduções das traduções que não são absolutamente confiáveis, o artigo feito às pressas, apenas para que o autor tenha visibilidade, da pesquisa a longo prazo, cotidiana, com muito custo, com alto investimento pessoal. Então, eu diria que, no fim das contas, também é um sintoma da época, né? Sim. Também faz parte daquilo que nós chamamos de Zeitgeist, do espírito da época, em que, por vezes, estudiosos que não são tão estudiosos assim, mas graças a uma espécie de marketing filosófico, se convertem em grandes nomes. Isso nós verificamos em toda parte, no fim das contas, em todos os setores, em todos os domínios de atividade no nosso país. Sim. Bem, de qualquer maneira, a minha intenção em fundar o GEM encontrou um primeiro impulso na minha própria história. Porque quando eu entrei no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, a formação era ainda um ideal. Havia ainda um ideal de formação. Agora, certamente, isso desapareceu, mas naquela ocasião, né, era importante formarmos as novas gerações. Isso desde o momento em que eu entrei como aluna no primeiro ano de graduação. E que deixou marcas no meu percurso, na minha trajetória. E foi nesse contexto que surgiu a ideia do GEM. O GEM, tal como eu entendi e continuo entendendo, é, antes de mais nada, um grupo de pesquisa que visa a formação. Porque sem a formação não é possível fazer avançar a própria pesquisa. E eu acredito que nesses 20 anos o grupo tem se mantido fiel a esse propósito. E agora, na verdade, em que pesquisadores mais jovens que eu estão tomando a frente do grupo, é com grande alegria que eu noto que este ideário permanece existindo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Foi muito bom. Tenho certeza que todos que acompanharam gostaram. Muito esclarecedor. Esperamos que possamos fazer outras, né, que possamos aí ter mais 20 anos de GEM pela frente, mais 20 anos de textos seus aí publicados. E é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Eu agradeço a você, Rafael, e agradeço a todos. Obrigado.